acho que estamos em condições de lançar a sessão e eu vou, antes de passar a palavra à professora Irene Viparelli, que esteve sempre constantemente a trabalhar a assegurar a boa realização deste encontro, eu vou também dar uma palavrinha de bem-vinda a todos e todas, desde o Portugal, desde a Europa, desde as Américas. É realmente fantástico nos encontrar todos reunidos à volta deste programa um pouco feito um pouco ad hoc, sim, fenomenologia dialéctica e crítica, que permite pelo menos ser uma plataforma de reunião de afinidades humanas, afinidades académicas, afinidades de investigação, afinidades do pensamento entre os intervenientes da sessão de hoje, deste encontro de hoje, que é também organizado sob o patrocínio do Centro de Investigação em Filosofia, Política e Cultura Praxis, da Universidade de Évora, geminado, evidentemente, com o seu homólogo da Universidade da Beira Interior, da Covilhã, no interior norte de Portugal, para quem não conhece muito bem a geografia portuguesa, e é uma oportunidade de voltar a juntar diálogos entre interlocutores que às vezes conhecem há anos, sim, que partilhamos certas afinidades, certas temáticas, obras, problemáticas, e que decidimos, particularmente através do incentivo da professora Irene Viparelli, decidimos tentar ver se podíamos organizar um primeiro encontro, que seria este, de hoje, de 14 de maio, mas depois ver se podíamos ter uma certa dinâmica para estabelecer uma relação mais estável, mais institucional, mais regular das nossas trocas, do nosso diálogo intercontinental entre a magnífica e sedutora cidade de Nápoles, em Itália, sim, transcultural, sedimentação de tantas influências, até o Brasil, sim, passando pelo interior português alentejano, sim, e ver se podemos dinamizar este espírito de diálogo, de partilha e de confronto, no bom sentido, de ideias, de reflexões entre nós. Portanto, quem viu o programa, o cartaz, sim, temos professores tanto da Universidade de Nápoles como da Universidade do Espírito Santo, da Universidade de Vitória, cidade de Vitória, no Brasil, como da Universidade Fluminense, sim, e depois, evidentemente, duas intervenções da Universidade de Évora, que é anfitriã para a sessão de hoje, mas de certeza que teremos outras sessões, eventualmente, virtualmente ou fisicamente repartidas entre nós. Em todo o caso, é uma grande alegria de vos ver, e eu queria desde já passar a palavra à professora Irene Viparelli, que sem a qual provavelmente que este encontro nunca teria sido possível realizar. Obrigados a todos e um abraço de bem-vinda. Bom, muito obrigada, Olivier. Boa tarde a todos, ou bom dia para quem estiver no Brasil, não é? E pronto, estou muito contente por estarmos cá todos hoje reunidos, porque é muito promissor, não é? Ver tantos investigadores que vêm de todo lado a juntar para pensarmos junto em assuntos, problemáticas, temáticas, interesses. Estou muito contente de ver também a professora Fernanda, se posso dizer, que já não a vejo há tanto tempo. E amigos da Itália, também a Rafaela, e temos estudantes do Brasil, a Valéria também tinha visto, estudantes do Brasil e de Évora. Portanto, eu acho que
O elemento fundamental é exatamente a dimensão do encontro. Estamos a encontrar-nos, é uma primeira vez, mas eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes, de muitos outros encontros, e que, portanto, o que é que hoje estamos a fazer? Era, no fundo, começar a estabelecer as condições, não é? Por uma colaboração entre instituições, entre as universidades e entre os investigadores, que possa continuar também no futuro. E também por isso eu acho que é muito importante o feito deste colóquio se inserir no âmbito do doutoramento Évora, porque claramente a colaboração, a ideia também é que esta colaboração possa depois, dizemos assim, se tornar cada vez mais envolvente também pelos nossos não, pelos doutorandos, não é, das várias universidades, e podemos começar a pensar outras formas de interação em que cada vez mais também os jovens investigadores estejam envolvidos, não é, jovens investigadores italianos, brasileiros, portugueses, mas também são bem-vindos de qualquer lado, não é? E, portanto, é isso. Esperamos que este encontro seja apenas o começo, dizemos assim, este é o desejo, não é? E como é que vamos organizar o dia? Também vamos apenas dar 2 palavras sobre essa questão. Vamos ter 3 sessões, como a Olivier já falou, mas vamos fazer interrupções, porque senão vai ser muito cansativo. Vamos ter com certeza uma interrupção entre a segunda e a terceira sessão. Vamos ver se também entre a primeira e a segunda. Vamos fazer intervenções bastante breves, máximo 25 minutos, para deixarmos mais tempo ao debate, que é um momento essencial, dizemos assim, partilharmos ideias. Este é, no fundo, o objetivo deste encontro. Pronto, agora eu diria, não vou tirar mais tempo aos nossos trabalhos, vou deixar a palavra a Olivier, que vai moderar esta primeira sessão. Tá bem? Obrigada a todos. Obrigado, Irene. De facto, a Irene fez muito bem de lembrar a ancoragem deste tipo de iniciativa no âmbito de cursos de doutoramento, porque evidentemente que é uma dimensão fundamental para a formação dos nossos novos investigadores e de estabelecimento de novos caminhos de interlocução para a geração vindoura, obviamente. Vamos passar, portanto, para a primeira sessão que está prevista para este encontro com a professora Ana Pia Ruopo, que eu saúdo aqui, eu agradeço a sua presença. Infelizmente não vamos falar italiano, por minha parte, por incompetência, mas pelo menos vamos ouvi-la com muita atenção. A professora Ana Pia Ruopo é investigadora de filosofia moral junto do Departamento de Studi Umanistici da Universidade de Napoli, Federico II, portanto, Universidade de Nápoles, Federico II, e ela dá aulas de filosofia prática no curso de licenciatura de filosofia. A sua investigação se articula fundamentalmente à volta das questões de ética, praxis e existência, à volta das questões do debate entre o humanismo e anti-humanismo, particularmente em referência ao pensamento de Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, e recentemente se ha dedicado a sua atenção ao pensamento de Jürgen Habermas, particularmente na sua relação com questões de bioética, tal como a sua interpretação da crise europeia. E nesse âmbito ela publicou, junto com a professora Irene Viparelli, o livro Aporias da integração europeia. Professora Ana Pia, muito obrigada, grazie mille, e vamos ouvi-la falar
sobre existência, ética y política en Heidegger y Sartre. Ana Ok. Pia, por favor. Muchas gracias, Olivier, y también Irene y todos los participantes a ese sessão. Yo no falo portugués, pero intentaré hablar español. Así que yo espero pueda ser más fácil de comprender. Yo espero, ya podría ser que no, pero yo lo intento. De hecho, lo primero que quiero decir es que el título de mi conferencia hoy se mudó un poquito, un ratito. De hecho, por especificar en qué sentido yo quiero hablar de Sartre y Heidegger sobre el tema de la política y ética. Así que el título sería El existencialismo en la cruce de caminos. Heidegger responde a Sartre sobre el sentido de la acción. Diálogo en torno a Marx y al marxismo. Ok, quería hacer un preámbulo, así que quiero decir que me agrada mucho poder presentar hoy en este coloquio para doctorandos sobre fenomenología, dialéctica y crítica mi trabajo de investigación focalizado principalmente en la ética y la política en Sartre y Heidegger. Hace ya como 10 años que tuve la oportunidad de exponer en las jornadas de jóvenes investigadores en la Universidad de Évora mis investigaciones sobre las raíces luteranas de la analítica existencial de Martin Heidegger, que luego desembocaron en el texto L'attimo della decisione su possibilità e limiti di un'etica in essere e tempo. En una fase posterior de mi trabajo, y lo digo aquí para poder informar a los colegas que escucharon la presentación hace 10 años, me ocupé de la relación productiva entre el análisis existencial y la filosofía existencial, el análisis existencial de Heidegger, la analítica existencial, y la filosofía existencialista de Sartre. La hipótesis en la que se ha basado mi trabajo es que en su análisis existencial, también motivado por intenciones ontológicas, Sartre se concentró más o menos explícitamente en algunos aspectos de la concepción heideggeriana de la existencia con la intención de criticarlos, identificando exactamente aquellos elementos que en el horizonte heideggeriano habían representado un límite para la formación de una ética. Y aquí quiero mencionar solo 2 aspectos, lo más importantes, que en mi opinión son, de un lado, la incapacidad de ir más allá de una mera afirmación estructural del ser con a lo que Sartre contrapone sus análisis del ser para otro, y de otro lado la definición de libertad como posibilidad de repetición y asunción del propio destino o del propio ser dado, a la que Sartre contrapone su idea de libertad como anulación. Okay. De hecho, olvidé de decir que ahora estoy en Alemania, así que puede ser que algunas palabras que intento hablar alemán, sí, pero ok. De su libertad como anulación. Por poner los ejemplos lo más preñantes. Ambas cuestiones están unidas por la incapacidad de Heidegger de pensar en la negatividad. Momento. La llave del distanciamiento del análisis de la existencia de Sartre con respecto al de Heidegger puede identificarse, por tanto, en el título Ser y Nada, y no más Ser y Tiempo, y en la interpretación de ese nada como la capacidad nulificante del hombre. Es a partir de esta teorización sartreana del nada, lo que significa también a partir de su relación con Hegel, que debe cuestionarse la productividad de la ontología fenomenológica sartreana para la ética y para una teoría de la acción. Si por tanto Heidegger había excluido la posibilidad de la formación de una ética, Sartre, en cambio, concluirá su obra con la promesa de escribirne una.
como podemos ver en la conclusión del El ser y nada, en la que afirma todos esos problemas solo pueden encontrar su respuesta en el terreno moral. Les dedicaremos otra obra. De hecho, él es consciente de que la ontología en sí misma no puede formular prescripciones morales y que no es posible extraer imperativos de sus indicaciones. Sin embargo, está convencido de que la ontología puede dejar entrever lo que será una ética que asumirá sus responsabilidades ante una realidad humana en situación. A pesar de esa promesa, Sartre nunca escribió su obra moral y sigue siendo tarea de los estudiosos reconstruir su posición entrelazando la multitud de notas publicadas póstumas bajo el título Cuadernos para una moral y lo que podremos definir como un análisis de casos concretos que se dan en sus textos literarios. Pero no es el tema de hoy. Eso. Hoy quiero remarcar otro pasaje del controvertido diálogo entre Heidegger y Sartre, concentrándome no tanto sobre el Sartre que intenta pensar más allá de Heidegger, poniendo las bases para la formulación de una moral y una teoría de la acción a través de un replanteamiento de la negatividad y de la anulación, como sobre el Heidegger que en la compleja situación de posguerra responde implícitamente a Sartre, criticando su identificación de existencialismo y humanismo e intentando reflexionar sobre la verdadera esencia de la acción en la carta sobre el humanismo. Esta reflexión se escribe en la renovación política y cultural de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que en Francia en particular se concretó en ese fenómeno particular que se ha definido como existencialismo marxista o marxismo existencialista, cuyas raíces se encuentran en los estudios de Kojève y Polite sobre Hegel en los años 30 y 40, en la publicación de los manuscritos filosóficos económicos de Marx, publicado en traducción francesa en 1937, y que sin embargo no fueron recibidos sustancialmente hasta el final de la guerra. El punto de inicio de este importante capítulo de la historia cultural y política europea puede identificarse en la conferencia que Jean-Paul Sartre pronunció en octubre de 1945 en París, cuyo texto fue publicado el año siguiente con el título El existencialismo es un humanismo. Ante un público que había afluido en masa a escucharle en el Club Matin, Sartre respondía a las críticas a su ensayo de ontología fenomenológica El ser y el nada, publicado solo 2 años antes en plena guerra mundial. Críticas a las cuales también se refiere, por ejemplo, Merleau-Ponty en su texto La controversia del existencialismo. Lo que más nos interesa en este contexto es la manera en que el filósofo francés rechaza la imputación marxista de quietismo de la desesperación, afirmando que el existencialismo es una moral de la acción y del compromiso y que lo único que permite al hombre vivir es la acción. En este horizonte conceptual, Sartre definió su existencialismo como aquella doctrina que afirma que la existencia precede a la esencia y que el hombre es lo que se hace a sí mismo y que decide continuamente sobre su propia existencia, trascendiéndose a sí mismo y superando las condiciones objetivas en las que se encuentra. Asumiendo de vez en cuando la responsabilidad de sí mismo y de toda humanidad, según Sartre, el hombre está destinado en todo momento a inventar al hombre. Y como la hipótesis de la existencia de Dios se ha vuelto obsoleta, se encuentra en un plano donde solo hay hombres. Así entendido, el existencialismo sería la única doctrina que podría devolver la dignidad al hombre y representa un verdadero y propio humanismo, ya que recuerda al hombre que no hay más legislador que él mismo y que es en el abandono donde decidirá sobre sí mismo, realizándose precisamente como humano solo al perseguir fuera de sí mismo un objetivo.
El eco de la conferencia de Sartre llegó también al filósofo alemán Martin Heidegger, quien, prohibido de enseñar, se había retirado en su hütte en el corazón de la Selva Negra. De hecho, unas semanas antes de la conferencia sartreana, un joven intérprete de origen austríaca, Alfred von Tovarniky, que acompañaba a las tropas francesas de ocupación en Alemania, había visitado Heidegger con la intención de organizar una discusión pública entre los dos filósofos en Baden-Baden. El joven traía como obsequio un ejemplar del Ser en Nada y dos cuadernos de la revista Confluencias en los que se habían publicado algunos ensayos de Jean Beaufret. La organización del encuentro respondía plenamente a las exigencias de Martin Heidegger, que ya en el verano del 45 había enviado una carta al historiador de la filosofía Émile Breguier para solicitar un encuentro, diálogo con el mundo francés. Por ello, después de leer los textos de Sartre, fue Heidegger quien envió una carta al pensador francés justo un día antes de la conferencia sobre el humanismo. Como él escribe en esta carta, él entreveía por primera vez la posibilidad de enfrentarse a un pensador autónomo que ha experimentado en términos fundamentales el ámbito desde el que mover su pensamiento. La obra de Sartre está regida por una comprensión inmediata de su filosofía como nunca antes se le había ocurrido. El filósofo de la Selva Negra esperaba una discusión fecunda en la que se tratase de captar y expresar con la mayor seriedad la situación actual del mundo, más allá de todo sectarismo, de las modas, de las direcciones escolásticas. El encuentro en Baden-Baden, sin embargo, no se realizó, pero fue Jean Beaufret quien ofreció a Heidegger la oportunidad de llevar a cabo la fecunda discusión de la que el filósofo se sentía necesitado. El joven intelectual que gravitaba en el torno de Sartre, al conocer por casualidad la visita de Tovarniky, envió al pensador el 10 de noviembre de 1946 una carta que formulaba algunas preguntas fundamentales, cuya respuesta llegó en la carta sobre el humanismo. Beaufret preguntó al filósofo alemán cómo devolver el sentido a la palabra humanismo, cuál es la relación entre ética y ontología. Que la intención de Heidegger fuera dialogar con Sartre y con su declinación ético-práctica del existencialismo se evidencia en el comienzo de la carta sobre el humanismo, que está enteramente dedicada a una reflexión sobre la esencia de la acción, entendida como un llevar a término la referencia del ser a la esencia del hombre, es decir, como un verdadero y propio engagement par l'être et pour l'être, por y para la verdad del ser, cuya historia sustenta y determina, y aquí también una referencia polémica a Sartre, toda condición y situación humana. Sin embargo, en su articulada respuesta, el filósofo francés ya no se veía como un compañero de viaje y de ruta, como había dado a entender la carta del 1945, y la necesidad de una discusión fecunda fue sustituida por el deseo de consolidar y defender sus propias posiciones. Entretanto, Heidegger había maturado su distancia con el existencialismo y destacado como su tesis capital no tenía nada en común con ser el tiempo. Además, ha llevado a sus consecuencias extremas la vuelta del pensamiento di Kere, yo no sé cómo se dice en español, pero entiendo decir di Kere, la vuelta. Heidegger, después a partir de los años 30, no quiere más investigar el Dasein, el esserci, el ser, pasando por l'esserci, yo no sé, creo que es el ser là, pero se dirige directamente al ser, ¿no? Eso se llama en alemán la Dikere, yo creo, la vuelta en español, no sé, la svolta en italiano. Y por eso
ha llevado a sus consecuencias extremas la vuelta del pensamiento di Kere sobre la apertura del ser mismo más que sobre la apertura sobre la apertura del ser frente all'apertura. E vabbè, yo creo que se comprendí el concepto. Se preocupa de afirmar que precisamente estamos en un plano en el que el ser está originariamente dado. Más que intentar devolver el sentido a la palabra humanismo, como sugería Beaufret, Heidegger destaca la derivación de esta de la metafísica en la medida en que, independientemente de su concepción de la libertad y de la naturaleza del hombre, esa presupone una interpretación del ser-là sin cuestionar la verdad del ser. Solo en este sentido, el existencialismo de Sartre es un humanismo, ya que el invertir la relación entre esencia y existencia se mantiene, sin embargo, dentro de un horizonte metafísico. Para remarcar la distancia de la afirmación en ser y tiempo, la esencia del ser consiste en su existencia, de la concepción existencialista según la cual la existencia precede a la esencia, Heidegger reposiciona su comprensión de la existencia dentro del ser, definiendo la existencia como ser extático dentro de la verdad del ser. La renuncia heideggeriana a formular una ética también se sitúa en este horizonte. Heidegger sabe que el deseo de una ética se hace tanto más urgente cuando más aumenta la desorientación manifiesta, no menos que la oculta del hombre. Eso lo dije nella carta sobre el humanismo. Y está convencido de que es necesario dedicar todos los esfuerzos a la exigencia de una ética en una época en la cual el hombre de la técnica solo puede ser llevado a una estabilidad segura mediante una concentración y una ordenación de su planificación y de su acción, que corresponden en su totalidad a la técnica. Sin embargo, cree que más esencial de cualquier fijación de reglas es que el hombre encuentre una permanencia en la verdad del ser. Heidegger ve la necesidad de una ética de un lado, de otro lado, pensa che la tarea del pensiero es de pensar el essere e la sua complessità, ¿no? De un lado la ve, pero de otro lado dije que no. En este contexto también afirma que la forma más elevada de la praxis es el pensamiento, nada más lejos de esa acción a la que Sartre había atribuido la tarea de modificar las relaciones existentes entre las cosas, transformándolas. Es en ese contexto donde se escribe también la interpretación heideggeriana de Marx y su intento de entablar lo que él llama un diálogo productivo con el marxismo. Y es aquí donde la división entre Heidegger y Sartre se hace más visible que nunca. El intento de Sartre de dialogar con el marxismo demostrando que el existencialismo es la verdadera filosofía de la acción, en el ensayo Materialismo y Revolución de 1946, Heidegger responde tratando de desactivar cualquier potencial revolucionario del marxismo, desplazando su diálogo productivo al nivel de la metafísica y no de la política, mediante una indagación en los pliegues del olvido del ser, nelle pieghe della dimenticanza dell'essere. En la época contemporánea, de hecho, el desconocimiento, o que auf Deutsch Heimatlosigkeit, la mancanza di patria, la ausencia de raíces, la mancanza di radici, se ha convertido en un destino mundial. Y lo que Marx a partir de Hegel reconocía en un sentido esencial y significativo como la alienación del hombre, tiene sus raíces en eso. Estas son las tesis de Heidegger siempre en la carta sobre el humanismo. Este destino de desorientación y alienación debe entenderse en relación con la historia del ser. En este horizonte, Heidegger no interpreta el comunismo como un partido o una visión del mundo, sino como una figura metafísica en la que se expresa el olvido del ser. La esencia del materialismo no consiste en efecto en la afirmación de que todo es solo materia,
sino en una determinación metafísica por la que todo el ser aparece como materia de trabajo pensada en el horizonte de la fenomenología del espíritu de Hegel, como un proceso autoorganizativo de producción incondicional, es decir, como objetivación de lo real por el hombre experimentado como subjetividad. Como tal, su esencia se esconde en la esencia de la tecnología, de la que se habla mucho sin que se entienda su enraizamiento en el ser, el radicamento nell'essere. El pensamiento de Marx debe ser entendido, por tanto, como una figura metafísica del olvido del ser, cuya especificidad consta en el vuelco de la metafísica absoluta de Hegel y su forma dialéctica. Esta interpretación metafísica y no política del marxismo acompañará toda la producción de Heidegger e encontrará su parábola conclusiva en los seminarios de Lethor y Zähringen en los años 1966-1973. Detrás de las cuestiones tan aparentemente especializadas que se abordan en ellos, como sugiere Heidegger, se esconde un interés por la realidad contemporánea y las decisiones últimas que nos obliga a tomar. Son palabras de Heidegger. La interpretación del pensamiento de Marx recorre como un hilo rojo todos los seminarios, pero asume un valor ejemplar en la última parte del último seminario de este ciclo francés, que puede tomarse casi como la expresión de un testamento espiritual sobre el complejo problema que concierne a la praxis y a la acción en su horizonte de pensamiento. Aquí Heidegger regresa al diálogo con Sartre, iniciado casi 30 años antes en la Carta sobre el Humanismo, contrastando de nuevo la afirmación sartriana que estamos en un plano donde solo los hombres están dados, con la afirmación de que somos sobre un plano desde el ser se da principalmente. Siamo su un piano, yo non so in francese, però Sartre nella conferenza sull'umanismo afferma che siamo su un piano sul quale si danno principalmente solamente gli uomini, e Heidegger contrappone a questa affermazione l'affermazione siamo su un piano sul quale si dà principalmente l'essere, quindi l'uomo da un lato, l'essere dall'altro. Heidegger trata de esclarecer esta vez el doble cambio de perspectiva desde la soledad del hombre, raíz de sí mismo y sin referencia a un ser superior, a la prioridad del ser en cuya apertura el hombre se enraiza y permanece, utilizando la posición que está a las antípodas de la suya, el marxismo. El corazón de esta doctrina se identifica en la afirmación ser radical significa agarrar las cosas en su raíz, pero la raíz para el hombre es el hombre mismo. Yo no sé si agarrar es la tradición correcta, los marxistas presentes sicuramente saben mejor, però essere radicale significa cogliere le cose alla radice, ma la radice nell'uomo, è l'uomo stesso. Las tesis con la que el joven Marx había intentado pensar en la radicalidad de la acción, planteándose la pregunta de si en Alemania fuera posible una praxis al nivel de su filosofía, en su crítica en la filosofía del derecho de Hegel. La interpretación que Heidegger propone del dictado de Marx en los seminarios, sin embargo, no es primordialmente política, sino que quiere ser metafísica, aunque no está a salvo, como veremos, de profundas repercusiones políticas. Y aquí donde se hace explícita la interrelación entre las cuestiones aparentemente especializadas y la mirada a la contemporaneidad de la que el propio Heidegger muestra ser consciente, a pesar de que, con su método del paso atrás y del interrogatorio esencial y radical, parece situarse en un nivel más original y siempre abstractamente metafísico. Con la interpretación metafísica del marxismo propuesta en el seminario de Zähringen, por tanto, el filósofo desarrolla la reflexión
emprendida en la inmediata posguerra en diálogo con Sartre, llevándola a término, sin embargo, con una acentuación diferente que se origina al centrarse en la cuestión de la posibilidad de superar las coerciciones a la que nos obliga la sociedad actual y, por tanto, la posibilidad de la acción radical. Estamos en los años cruciales entre el final de los años 60 y el principio de los 70, y el marxismo es percibido con razón como, quoto de Heidegger, el pensamiento de hoy, el pensamiento que corresponde a la situación en la que simplemente reina la autoproducción del hombre y de la sociedad. La intención del filósofo es argumentar, o más bien suponer, es quoto también, que la autoproducción del hombre da lugar al peligro de su autodestrucción. Esta suposición se aclara por la forma en que entiende la producción, la autoproducción y, en consecuencia, la praxis radical. Como Heidegger explicitó en una nota al seminario director del 1968, la producción no es la realización ex novo, como por ejemplo la fabricación de un par de zapatos, sino que debe entenderse en el sentido de la producción hegeliana del espíritu, es decir, como un producere, un avanzar que representa una forma de realización de la reflexión, cuyo primer gesto está dado por la representación cartesiana. El hombre de Marx se produce a sí mismo de la misma manera que el hombre moderno se produce, avanza, hace aparecer el objeto en la representación. Es a esta producción metafísica del ser que Heidegger está pensando cuando en el seminario de Zeringen afirma que el hombre, según Marx, el hombre que es para sí mismo su propia raíz, es el hombre de nuestra época actual, o el hombre de esta producción y su consumo. De ello sigue que lo que la realidad actual nos obliga es lo que el marxismo y la sociología definen como coerciciones, entendiéndolas como coacciones al progreso, a la producción y a la experiencia de necesidades siempre nuevas, son entendidas por Heidegger desde un punto de vista ontológico como momentos de ese implante, Gestell, que representa la esencia de la técnica moderna, es decir, la figura extrema de la historia de la metafísica, o sea, del destino del ser. En este punto Heidegger se pregunta, y aquí el cuerpo a cuerpo con Marx se vuelve fundamental, si una vez que se admite que es el hombre quien produce todo esto, si la dominación de esas coerciciones puede ser interrumpida alguna vez por el hombre, es decir, si el hombre de esta época, el hombre que se entiende a sí mismo como productor de toda la realidad y actúa en consecuencia, el hombre que hoy se va enredando en la red cada vez más estrecha de las coerciciones socioeconómicas, si ese hombre puede producir los medios para salir de la opresión de las coerciciones. Sin embargo, el intento de superar la coacción mediante la producción de medios para salir de la opresión implica una concepción de la política como autoproducción coherente con la idea del hombre como raíz de sí mismo, que tiene el efecto contrario por Heidegger, ya que el insistir en plano de producción agrava la peligrosa situación provocada por el dominio de la técnica. En cambio, una verdadera ruptura de la situación de coacción solo es posible, según Heidegger, si el hombre abandona su propia determinación de productor y aprende a entenderse a sí mismo como serla, como insistencia estática en la verdad del ser, una concepción que representa la oposición efectiva a la afirmación marxiana, según la cual el hombre es la raíz de sí mismo. Sin embargo, el hombre solo puede intentar relacionarse con esta nueva forma recogiéndose en ella, pero no puede pensar de provocar el recogimiento en esta esfera sin seguir representando erróneamente el pensamiento según el modelo de producción. De hecho, la tarea del pensamiento consiste únicamente en preparar las condiciones para esta reunión y
en inducir el hombre a corresponder a su posibilidad. La intención declarada de Heidegger no es confrontarse con el marxismo en este plano político, contraponiendo la radicalidad de la acción con el recogimiento en una nueva esfera de pensamiento. Es en este sentido que la afirmación de que ser radical significa agarrar las cosas en su raíz, pero la raíz para el hombre es el hombre mismo, debe entenderse como una afirmación metafísica, como según Heidegger se hace evidente en el horizonte del derrumbamiento de la metafísica hegeliana llevado a cabo por Feuerbach, que hace del hombre y no del absoluto lo que está en cuestión en el conocimiento. Que aún antes de la radicalidad de la acción política entendida como autoproducción, el objeto de la crítica de Heidegger es el humanismo del marxismo, o sea, su colocación del hombre en el centro sin dar justificación, haciendo lo que Heidegger llama un extraño salto sobre el nexo que falta, o sea, sin fundar la afirmación de que el hombre está en el centro. La política como autoproducción, que debe ser rechazada en el horizonte de Heidegger, es sin embargo solo una consecuencia de la centralidad incuestionada e injustificada que se atribuye al hombre. Y es esta centralidad la que debe ser cuestionada en primer lugar, como muestra Heidegger al centrarse en la cuestión del acceso al ser. Sin duda, el hecho de que la interpretación de Marx no sea política, sino metafísica, no significa que no tenga profundas motivaciones y consecuencias políticas. El verdadero acto político de Heidegger, tuttavia, no es en el teorizar una praxis más o menos radical, sino en el replantear la cuestión del acceso al ser, siguiendo el camino del volver al principio. Él se pregunta dónde empieza el pensamiento, Parménides o Heraclito. ¿Quién comprendí el ser de forma más radical? De manera significativa es Jean Beaufret, cuyas interrogaciones tras la Segunda Guerra Mundial llevaron a la reflexión sobre la esencia de la acción, quien permite a Heidegger decir la última palabra, preguntándole por el lugar de Heraclito en relación con Parménides. Para Heidegger, sí, Heraclito, desde el punto de vista histórico, parece ser menos profundo que Parménides, porque parece dar el primer paso hacia la dialéctica, definita en Ser y Tiempo una verdadera vergüenza filosófica. En realidad, eso, Heraclito, se puede rescatar si uno es capaz de leerlo a partir de la tautología parmenidea. La tautología es en efecto la única posibilidad de pensar lo que la dialéctica solo puede velar, la comparticipación del ser y del pensamiento. De este modo, Heidegger llevó a cabo la lúcida interpretación de Heraclito en sentido no dialéctico que había realizzato durante el primer seminario de ese ciclo francés, en Letor del 1966. En ese contexto, Heidegger había opuesto al intento hegeliano de interpretar a Heraclito como el primero de los dialécticos una interpretación adialéctica del filósofo griego. No puedo detenerme aquí en todos los pasajes de la interpretación heideggeriana, solo quiero señalar que aquí Heidegger define la dialéctica como forma dialéctica de entender el ser, cuya peculiaridad es enfrentar uno contra los términos de uno contra otro, los términos de una relación, con la intención de provocar una inversión de la situación previamente determinada en el plano de sus conceptos. Por el contrario, la diferencia de la que habla Heraclito indica el desplegamiento de los mutuamente contrastantes, mientras que lo contrario se incluyen mutuamente y la contradicción se convierte, como dice Marx, en la, aquí la traducción es de la fuente borboteante, de la fuente zampillante, es la traducción italiana del alemán, yo no sé, la fuente que zampilla. Heidegger dice que la contradicción se convierte, como dice Marx, yo no sé se lo dije veramente, en la fuente borboteante, nella fuente zampillante della verità misma.
Los contrastantes nombrados por Heraclito se corresponden haciéndose mutuamente manifiestos. De un lato, in poche parole, il paradigma della dialettica, cioè Heidegger contrappone alla dialettica la differenza, no? Attraverso Eraclito apre es a partir de esta idea di copertenencia e differenza che Heidegger si ispira quando, llevando a término su dialogo produttivo con Marx e il marxismo, intenterà pensare de manera metafísica e no política la supresión de la alienación como arraigo del hombre en el ser que, por supuesto, no tiene nada de radical en el sentido en que el joven Marx lo había entendido. En este contexto se entiende bien la invitación formulada ya en 1942 a entender la esencia de la revolución de forma revolucionaria, es decir, literalmente como la vuelta a la esencia inicial, ya que quien es auténticamente revolucionario no aporta nada nuevo ni conserva nada antiguo, sino que despierta la esencia inicial del pensamiento. La lucha teórica contra el peligro del comunismo fue destacada por Lukács y Heidegger mismo así justifica parecer de acuerdo, no es nunca de escandaloso. Así que Heidegger mismo justifica su adhesión al nacionalsocialismo en una carta enviada a Marcuse en el 1948, en la que afirma respecto a 1933: yo esperaba del nacionalsocialismo una renovación espiritual de toda la vida, una reconciliación de los contrastes sociales y una salvación del ser occidental de los peligros del comunismo. La relación de Sartre, aquí voy a terminar, a acabar, con el marxismo es más compleja, ¿no? De hecho, el filósofo francés intentó subsumir la estancia revolucionaria de Marx en su propio horizonte filosófico, entrelazando la elaboración teórica en el compromiso concreto con la praxis política. No es posible desarrollar este camino aquí. Lo que me interesaba, eso es lo que quiero hacer más investigaciones futuras. También sobre Heidegger tendría mucho más a decir, pero espero que podamos hacerlo de la discusión para mostrarme en qué dirección más intento ir con el trabajo. Lo que me interesaba en este contexto aquí era poder poner de relieve la ruptura entre Heidegger y Sartre después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto al sentido de la acción y al compromiso. En este sentido, se explica el título de mi intervención, que appunto sería, como decía al principio, el existencialismo en la cruce de caminos. Heidegger responde a Sartre sobre el sentido de la acción, diálogo en torno a Marx y al marxismo. Muchas gracias por vuestra atención. Yo espero que había comprendido lo más, si no, estoy muy disponible a responder a todas las preguntas. Muchas gracias outra vez. Muito obrigado, Ana Pia. Foi claríssimo e muito obrigado por ter feito o esforço de ter traduzido o teu texto em espanhol para torná-lo mais acessível aos lusófonos. Muito obrigado, foi claríssimo o percurso que nos fizeste seguir, e eu tenho a certeza que vai haver muitas intervenções para prolongar este percurso. Aquilo que eu ia propor, não sei se concordam, é eventualmente passar diretamente a palavra, porque imagino que vai haver muitos pontos de afinidades com a intervenção seguinte, e passar o diálogo, a sessão de perguntas e de discussão, depois da segunda conferência da professora Tânia Sousa, para juntar as perguntas e eventualmente ainda mais reforçar o caráter
entrelaçado, entrecruzado do diálogo que tentamos estabelecer aqui. Em todo caso, muito obrigado à Ana Pia por este início de colóquio extremamente auspicioso e que abre, sem dúvida, muito as perspectivas e que me permite, muito obrigado, passar diretamente à segunda intervenção da professora Tânia Sousa, que também a Ana Pia lembrava que tinha falado há mais de 10 anos no Congresso dos Jovens Investigadores em Évora. A professora Tânia Sousa de Vitória também é uma habituée dos nossos encontros fenomenológicos luso-brasileiros e é com muito gosto que volta a encontrá-la no encontro organizado pela Universidade de Évora. Portanto, a professora Tânia Sousa é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, sim, portanto, no Brasil, e atua como professora permanente no programa de pós-graduação da filosofia da mesma universidade e professora colaboradora do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Paraná. Ela possui bacharelado e licenciatura em filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade de São Paulo. Ela foi coordenadora do GT de Filosofia Francesa Contemporânea de 2012 a 2014 e, obviamente, que tem uma grande experiência e conhecimento em temáticas relacionadas com as filosofias de Sartre, de Simone de Beauvoir, de fenomenologia, filosofia psicanálise e filosofia e questões de género. Por fim, ela é autora do livro A Liberdade em Sartre. E, portanto, a professora Tânia nos vai falar hoje Sartre e Beauvoir entre liberdade e facticidade. Tânia, tens a palavra com muito gosto. Bem-vinda. Obrigada, olá a todos, a todas. Eu gostaria de começar agradecendo a Irene, ao Olivier, pelo convite, pela organização do colóquio. É ótimo poder participar desse início, né, de colaboração, do diálogo entre pesquisadores de várias instituições, de vários países. E eu gostaria de fazer uma breve apresentação, né, um pouco mais geral, de alguns esboços dos resultados de pesquisas que eu tenho feito, né, em Sartre há mais tempo, né, no início mais focado na relação entre arte e política, e agora eu tenho trabalhado mais a relação da psicanálise existencial, e há menos tempo, né, em pesquisas sobre Beauvoir, mais focada no âmbito político e moral. E eu venho fazendo essas pesquisas de forma paralela, né, porque para evitar uma certa armadilha de pesquisas sobre Beauvoir que acabam colocando Sartre no centro da pesquisa o tempo todo, né? Então, isso é muito comum ao ler textos sobre Simone de Beauvoir, ainda nós lemos textos sobre Sartre. Então, eu tenho tentado fazer essas pesquisas de formas paralelas, mas é óbvio que tratam-se de dois filósofos dentro de uma mesma esfera, né, teórica, política, que conviviam, que dialogavam, e eu escolhi trazer para cá, né, aquilo que aproxima os dois. Não se trata de colocar que são a mesma coisa, né, mas é óbvio que há um projeto comum, e esse projeto comum que eu gostaria de apresentar um pouco, talvez na contramão daquilo que a gente sempre enfatiza ao falar de fenomenologia francesa, o existencialismo, que é sempre associar a liberdade, subjetividade, transcendência. Né? Então, eu vou ler para tentar me manter no tempo, de 20 a 25 minutos, eu acho que é mais fácil. Daí, em 3 momentos, eu vou apresentar
né? Primeiro, o aspecto dessa subjetividade, da liberdade, que é o que a gente repete bastante. Em segundo lugar, o aspecto que é tão necessário quanto, que é o da objetividade, da facticidade para o existencialismo, e como que isso se coloca não em termos de uma síntese hegeliana, mas em termos de uma ambiguidade, tensão, paradoxo, que são noções fundamentais para esses dois filósofos. Então, ao falarmos de existencialismo ou fenomenologia francesa, tendemos sempre a enfatizar o aspecto da liberdade, de que a existência precede a essência, de que não há nenhuma determinação. Nós nos lembramos sempre desse jargão colocado em existencialismo e humanismo, né, que a Ana Pia apresentou agora, né? Também nos lembramos da frase mais famosa do Segundo Sexo: ninguém nasce mulher, torna-se, ou, de modo menos conhecido, mas também nós trazemos artigos da Simone de Beauvoir como Existencialismo e uma Sabedoria das Nações, na qual a filósofa, contra filosofias morais modernas, coloca o existencialismo como uma filosofia da transcendência, como lançar-se sem rede no mundo. Então, essa ênfase na existência, na construção subjetiva, que é, na verdade, sempre intersubjetiva, é necessária. Não podemos falar em Beauvoir e Sartre sem mostrar a irredutibilidade da subjetividade. O fato de que, mesmo nas situações limites, nos momentos em que mais subjetiva e violenta a subjetividade, mais ela mostra a sua existência, a sua impossibilidade de desaparecimento. Não há, assim, como pensar aqui em estruturas que anulariam a subjetividade. Se é verdade que os humanos encontram-se em situação historicamente determinada, é verdade também que são os humanos que fazem nessa situação determinada a história. E aqui é uma referência, né, a questões de método, quando Sartre recupera a frase de Engels contra os marxismos franceses do século XX, para mostrar que, se é verdade que as situações são historicamente determinadas, essa história ela é feita por subjetividades que se encontram nessa situação. Sem identificar a subjetividade a uma racionalidade ou uma completude, Beauvoir e Sartre insistem na impossibilidade de identificar dois tipos ontologicamente distintos de seres, as coisas e o humano, ou como aparecerá no Ser ou Nada, o em si e o para si. Nessa diferença, nessa negação do humano em ser coisa, é que reside a liberdade. Ao não ser as coisas, ao não ser os outros, e ao não ser nem si mesmo, né, uma negatividade que é radical e que é interna, o humano se coloca como impossível de ser determinado. É essa fissura que permitirá a ambos afirmar que subjetividade, transcendência e liberdade se identificam. Esse aspecto é essencial da filosofia existencialista e é importante quando estabelecemos diálogos com teorias deterministas que reduzem o sujeito a ser mero efeito de uma causa externa. Seja por meio de teorias, filosofias medievais, né, que ainda coloca uma causalidade externa em seres divinos, seja uma filosofia laica do século XVIII, que retira Deus, mas coloca no mesmo lugar a razão, e o Sartre se refere a isso na conferência Existencialismo e Humanismo, ou seja também em filosofias estruturalistas que tendem a pensar uma subjetividade como resultado de jogos que se jogam por si mesmos, de linguagens que se fazem a revelia do sujeito, quase que reinstalando divinos no que é humano, dado que a estrutura, ou o sistema, ou a história fazem-se sem sujeitos ativos. Então, é importante, né, manter esse aspecto, que é o que nós mais tendemos a trabalhar ao falar de Sartre e Simone de Beauvoir, para mostrar como que o existencialismo se coloca na contramão desses pensamentos que colocam a possibilidade de reduzir a subjetividade, ou mesmo de anulá-la por meio de relações causais deterministas, seja lá de que
qual é a origem dessa relação. Mas, hoje, em 2021, falar que a subjetividade não é determinada parece óbvio e parece pouco. Em meio a tantas teorias desconstrutivistas e performáticas, Sartre e Beauvoir podem parecer arcaicos. E talvez eu corra o risco de torná-los ainda mais arcaicos aos ouvidos atuais, mas é um passo atrás, quem sabe, que considero importante, não apenas para compreender melhor a proposta geral do existencialismo dos dois filósofos, mas também para evitar cair em algumas armadilhas que alguns pensamentos contemporâneos têm nos levado ao sair de um total determinismo e anulação da subjetividade para chegar a uma subjetividade abstrata que tudo pode porque não se liga a nada. E aqui a gente pode fazer uma breve menção ao livro Desligamento do Ouro, do André Barato, da Universidade do Interior, dessa tendência de pensarmos subjetividades que são tudo, mas justamente porque elas não estão ligadas a nada. Esse vínculo com o concreto, com o mundo, parece estar se perdendo nas teorias atuais. Então, a subjetividade ela não se constrói na filosofia de Sartre e Beauvoir como um sobrevoo, de forma abstrata, sem negação necessária com os outros e as circunstâncias que não são escolhidas. Pode soar estranho aos ouvidos de quem lê Sartre a partir do Merleau-Ponty ou Beauvoir a partir de Butler, mas é recorrente nos textos dos dois a exigência de pensar a subjetividade imersa em uma realidade que não é criada pelos seres humanos, que não é totalmente criada pelos seres humanos. E aqui eu trago alguns aspectos para mostrar essa hipótese. Em Simone de Beauvoir, quando nós olhamos o capítulo sobre o corpo em O Segundo Sexo, está ali dito que a diferença sexual é um dado, e um dado não se contraria. Ela deixa claro nesse capítulo que não é correto afirmar que o humano está em contraposição à natureza. E aqui eu cito uma frase do Segundo Sexo: foi dito que a espécie humana era uma antífisis. A expressão não é exata, porque o humano não poderia contradizer o dado, mas é pela maneira pela qual o assume que ele constitui a verdade. Fim de citação. O dado se descreve. Se o dado não anula o aspecto da vivência, ele também não deixa de existir e ter a sua importância. É por isso que a filósofa reafirma a diferença sexual como um fato que não pode ser negado, embora nunca reduza a subjetividade a ele. O corpo de uma mulher cis, que é o objeto desse capítulo da Simone de Beauvoir, tem uma estrutura fisiológica distinta e ciclos hormonais que também constituem o que uma mulher cis é. Se há espaço para uma espécie de performance, ela é segundo subjetividade ou de liberdade, para ser mais fiel às noções existencialistas, é sempre feita a partir de um dado que não desaparece. O mesmo ocorre quando Simone de Beauvoir descreve a velhice. Esta e aqui são as expressões que a Simone de Beauvoir utiliza, inelutável e irreversível. E para isso, a filósofa se ampara também em um capítulo em descrições biológicas. O corpo se modifica, o mundo aparece com um grau de dificuldade maior. As escadas ficam mais difíceis de subir, o semáforo fecha mais rápido. E esses aspectos dados, não escolhidos, também são constituintes da subjetividade. Em Sartre, nós também podemos ver, no livro Esboço de uma Teoria das Emoções, como que, ao pensar a emoção, não se trata apenas de uma intencionalidade, de uma consciência abstrata, mas trata-se de pensá-la em uma totalidade sintética com um comportamento corporal. Se é verdade que é a consciência que dá sentido à emoção, uma emoção verdadeira só acontece quando o corpo a sente, e quando o corpo pode prolongá-la mesmo à revelia da consciência. Se tanto a conduta psíquica
quanto o comportamento corporal constitui a emoção, não há uma relação de determinação entre elas. E eu cito uma frase: no entanto, os comportamentos corporais não são redutíveis a condutas. Pode-se parar de fugir, não de tremer. Posso, por um violento esforço, levantar-me da cadeira, desviar meu pensamento do desastre que me oprime e pôr-me a trabalhar. As minhas mãos continuarão geladas. Fim da citação. O corpo aparece aqui como um dado, uma facticidade não escolhida, mas que traz o concreto e o sério da emoção, não sendo controlado por uma consciência hierarquicamente superior. Mais que isso, não se trata apenas de dizer que somos um corpo e existimos em um mundo não escolhidos por nós. Em O Ser ou Nada, Sartre vai além. Não só o ser do fenômeno não depende do para si para existir, o que faria da fenomenologia sartriana um realismo ou um neorrealismo contrário à proposta russeliana, como também o para si não pode ser pensado sem ser, ao mesmo tempo, presença ao mundo ou facticidade. Se é verdade que o garçom nunca será garçom na forma de identidade consigo mesmo, tal como em si é verdade também que há uma concretude que permite dizer que, de uma outra forma, o garçom é garçom. Na forma de não ser, mas ele é. E é esse café no qual ele trabalha, o salário que ele recebe, as gorjetas que ele recebe, que permitirão diferenciar o que é o real do sonho, o desejo da realização. O que fará com que, e é o que o Sartre afirma, não basta o garçom brincar de ser diplomata, que ele não o será. Ele não vai ter o mesmo salário, as mesmas possíveis, não basta a não identificação para que nós possamos ser tudo. E esse é um aspecto fundamental da ontologia fenomenológica do Sartre e que é pouco trabalhado pelos pesquisadores. De forma ainda mais enfática, e aqui eu leio duas frases do Ser ou Nada, o corpo inapreensível é precisamente a necessidade de que haja uma escolha, ou seja, a necessidade de que eu não seja tudo ao mesmo tempo. É totalmente absurdo o fato de que eu seja inválido, filho de funcionário público ou de operário, irascível, preguiçoso, e ao mesmo tempo é necessário, todavia, o fato de que eu seja isto ou outra coisa. Francês, alemão ou inglês, proletário, burguês ou aristocrata, precisamente porque não posso sobrevoar o mundo sem que o mundo desapareça. Fim de citação. Além disso, uma certa natureza nos é restituída em O Ser ou Nada. Não mais uma natureza humana, que foi substituída por uma condição comum, mas somos um ser ao qual é dado um ser de modo externo a nós mesmos. O outro nos dá um ser, o outro nos define. O outro faz com que, junto à nossa vivência, nós mesmos, sejamos uma quase coisa, uma transcendência que é transcendida. Mesmo que Sartre rejeite pensar essa questão em termos de sombra, porque a sombra é constituída por nós mesmos, eu gosto de pensar que se trata de uma sombra que nos é dada pelo outro, uma sombra disforme, tal como nos desenhos animados, movimenta-se sem obedecer aos movimentos que nós fazemos. É uma sombra que nos acompanha, mesmo no escuro, mesmo quando delas tentamos fugir, e com a qual temos que lidar incessantemente, sem poder nunca destruí-la. A essa sombra, a esse ser que nos é dado de fora, o Sartre chamará de natureza. Então, eu quis trazer alguns exemplos, né, de como que, ao falar da mulher cis, a Simone de Beauvoir traz uma questão de uma estrutura fisiológica e hormônios que a gente não pode negar, não se trata de negar aquilo que é dado, a gente pode modificar, dar sentidos diferentes, mas não se pode anular esse aspecto que também é constitutivo. Ao falar da velhice, o modo como o mundo aparece de forma diferente, como a escada fica mais difícil de ser percorrida, como que é mais demorado para atravessar uma rua. E aqui no Sartre,
seja a questão do corpo, das emoções, seja a questão de como que o para si, né, sendo facticidade, ele é isto ou é aquilo, né, ele está sempre ligado ao mundo, de forma que ele não pode sobrevoar e ser tudo ao mesmo tempo. E, por fim, nesse aspecto dessa natureza que é trazida pelo olhar do outro, mas são todos aspectos que trazem esse outro lado da moeda, né, que é uma expressão que o Sartre utiliza bastante e o Serenata, que é a necessidade de falar em termos de facticidade, objetividade e imanência. Se a subjetividade ela nunca é reduzida a esses termos, se a subjetividade não se anula na relação, é verdade também que ela não existe, ou ela não é concreta, sem uma facticidade, sem um dado que não é escolhido por nós. E trazer esse outro aspecto é fundamental aqui, justamente para trazer a distinção do existencialismo com algumas vertentes teóricas atuais que parecem mergulhar novamente em um sobrevoo solipsista no qual o mundo existe apenas a partir da minha linguagem ou da minha performance. Sair do pensamento determinista, que tenta anular os possíveis das subjetividades, não significa necessariamente cair em um pensamento de sobrevoo, em uma ilusão de que se pode ser tudo, ou de que o real pode ser o correlato do nosso desejo. E é nessa posição desconfortável entre a liberdade e a facticidade, a subjetividade e a objetividade, que o Sartre e a Simone de Beauvoir mantêm o seu pensamento. E para finalizar, é importante ressaltar que não se trata de pensar dois elementos separados e que depois se estabeleceria uma relação entre eles, né, que é mantendo assim uma dualidade moderna, mas trata-se de pensá-los de início necessariamente ligados um ao outro, tendo sentidos distintos, mas sem que eles possam ser hierarquizados. Como Sartre aponta em O Ser ou Nada, trata-se de assumir o paradoxo. A liberdade só existe em situação e a situação só existe por uma liberdade. Ou ainda, de pensar em termos de realidades ambíguas. O momento no qual Sartre afirma que a relação entre para si e em si, né, e a projeção de ser em si para si, pode soar uma dialética hegeliana, tese, síntese e antítese, e ele diz que não, que se aproxima muito mais das realidades ambíguas do Kierkegaard do que da dialética hegeliana, dado que ao em si não falta para si, e dado que essa síntese ela nunca é alcançada. Ou, como também diz Simone de Beauvoir no livro Por uma Moral da Ambiguidade, é a última citação, mais do que uma superação hegeliana, trata-se aqui de uma conversão, pois em Hegel, os termos separados são conservados apenas como momentos abstratos, ao passo que consideramos que a existência permanece ainda negativamente na afirmação positiva de si mesma, e ela não aparece a seu turno como termo de uma síntese ulterior. O fracasso não é superado, mas é assumido. Para atingir a sua verdade, o homem não deve tentar dissipar a ambiguidade do seu ser, mas, ao contrário, aceitar realizá-la. Fim de citação. Não se trata, pois, de escolher um dos lados da equação, nem de dissolver um no outro, eliminando a própria relação. É preciso manter a tensão, ou a ambiguidade, ou o paradoxo. É preciso olhar para os dois aspectos ao mesmo tempo, conservando a diferença e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de concretamente separá-los. Assim, podemos manter uma subjetividade que, ao sair das trevas deterministas, divinas, históricas ou estruturais, não se evapora em meio às nuvens. O existencialismo de Sartre e Beauvoir exige que nos compreendamos sem ser em termos causais e sem deixar de mantermos os pés no chão. Nesse sentido, para não continuarmos a avançar para um idealismo solipsista que reaparece travestido em linguagens pós-tudo,
é importante dar um passo atrás e recuperarmos o que nunca deixou de existir, mesmo que queiramos, o real, a concretude. E o existencialismo de Beauvoir e Sartre, nesse aspecto, pode ser atual, mostrando um modo de escapar de algumas armadilhas que ora fazem a subjetividade desaparecer em meio às malhas das estruturas, ora fazem cairmos na ilusão de que é possível pensar uma subjetividade que pode ser tudo, não ancorada em um mundo e nos outros. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Tânia, por ter trazido o teu conhecimento profundo das obras respectivas de Sartre e de Beauvoir. E eu acho que com essas duas primeiras intervenções de hoje temos uma magnífica plataforma de diálogo convergente, porque são autores, são temáticas que se cruzam se complementam e de certeza que vamos ter a possibilidade de tentar discutir certos nós que se formam entre as intervenções da professora Ana Pia Ruopo e da professora Tânia Sousa. Temos tempo para estabelecer um debate ou fazer perguntas da maneira mais informal e prática que oferece a plataforma Zoom. Portanto, por favor, quem quiser tomar a responsabilidade da primeira pergunta, que é muitas vezes a mais difícil, a mais dolorosa, por favor, o debate está aberto. Eu posso, para já, começar por agradecer esta entrada neste colóquio tão aberto, que, por outro lado, tem também a abertura metodológica, não é? A questão da fenomenologia, a questão da dialética e da crítica são, ou podem ser, três vias metódicas de trabalhar não só metafisicamente a relação do ser com o ser humano, mas também formas de desenvolver abordagens mais concretas, não é? Mais positivas. Eu não sei se me entende bem. Queria também especialmente agradecer a Ana Pia ter feito o esforço de falar em espanhol. Eu não sei se ela entende bem assim no direto o português, se não posso talvez formular uma pequena questão que não é propriamente uma questão, é uma abertura possível de diálogo, ou melhor, uma continuidade possível de diálogo, também com a Tânia, mas a Tânia não tem essa dificuldade de se situar fora do português mais direto mesmo que falado de outra maneira. Então, no fundo, a minha questão vai mais para a Ana Pia, mas também tem que ver com Sartre e, portanto, de certa maneira, engloba também a Tânia. Foram muito interessantes as duas vias e não propriamente num sentido, não se cruza propriamente o sentido, embora os autores sim se cruzem. A questão, por um lado, metodológica, por outro lado, aquilo que está em questão como sendo, no fundo, a questão do destino do homem. ¿Me entiendes bien, Ana Pia? Non todo, pero... ¿Por qué no hablas castellano, Irene? ¿Por qué no hablas en castellano? Eso es, me parece que voy a intentar formularlo mínimamente en castellano para que sea un poco más fácil. La cuestión tampoco es propiamente una cuestión, es un diálogo, ¿no?
está en la cuestión que la relación de Heidegger con Sartre es bastante más rica de lo que puede parecer, inclusive con los datos que tenemos de las interacción efectivamente habida, que es pequeña, ¿no? Pero Heidegger apreciaba mucho a Sartre, muy especialmente por su capacidad literaria, no literaria en el sentido de crear literariamente, sino que crear casos, como tú misma has llamado la atención, eso a Heidegger le parecía extremadamente creativo, porque de cierta manera la obra es, si pensamos en la obra de mostrar lo que es un par de zapatos, pues mostrar lo que es la acción humana y la libertad, pues puede ser como un par de zapatos mostrar lo que es. Por lo tanto, es mostrar el ser no propiamente de la cosa en este sentido, sino del Dasein, del ser humano, del ser ahí, que se dice en español. Être là es francés, ¿no? El ser ahí en castellano. Yo traduzco por ahí ser, para que no se confunda con que es simplemente ser en el mundo. Pero la cuestión está que en el fondo con Sartre el encuentro es doble. Es por un lado por la parte de la existencia y lo que ella significa como ser del hombre, y por otra parte por la cuestión más propiamente de fondo, de raíz hegeliana, porque tan hegeliano es Heidegger como Sartre, aunque Sartre en eso no iba muy bien con su personalidad, pero en el fondo lo es más grato Sartre con Hegel que Heidegger con Hegel, y los dos le deben más o menos tanto, ¿no? Tanto monta tanto para el uno como para el otro. Pero con Marx lo común es también Hegel, aunque evidentemente en el texto mismo de la Carta sobre el Humanismo, la referencia muy clara a que Heidegger ha conseguido enfrentarse a la cuestión del destino de ser, mientras que Sartre no. Por lo tanto, hay un cruce de caminos, como tú has dicho, y que es también una expresión que él mismo utiliza, ya no me acuerdo dónde, pero vamos, lo de los caminos y de su cruzarse le gustaba. Y ahí aparece, por lo tanto, una doble confrontación que tiene que ver, por una parte, con la cuestión dialéctica y por lo tanto dialógica, aunque dialéctica significa más de lo que dice lo dialógico, pero también significa implícitamente lo dialógico. Por lo tanto, un encuentro en el lenguaje. Y el lenguaje Marx va al encuentro de Hegel con la cuestión de la alienación, que le permite abrirse a la cuestión de la alienación, de la alienación como destino, ¿no? Mientras que Sartre se queda en el acto de pura afirmación, engagement y ejercicio, por lo tanto, de la libertad, que aunque Sartre no lo quiera, queda
un poco recluido. Esto te implica también a ti, Tana. O sea, en el fondo la cuestión va dirigida a las dos. Se queda recluido en el fondo en el ejercicio individual. Ya sé que eso se amplía con la crítica de la razón dialéctica, todo eso, muy bien, pero ya va por una vía más metódica de saltar del individual a lo social y por lo tanto al colectivo. Pero el sentido inicial de la libertad en Sartre queda muy individual, mientras que la alienación sí abre completamente a un destino que no se puede reducir de ninguna forma a lo individual. Y eso sí, es un reto, de alguna manera, un desafío a que podáis quizá desarrollar un poco esta cuestión en relación con vuestras ponencias. Obrigado, Irene. Tana, Ana Pia, en cualquier lengua, poco importa. Pia, el micrófono, por favor. ¿Digas dejar de responder o otras cuestiones? Olivier. Podemos iniciar el diálogo, si no... Ok. Muchas gracias, Irene Duarte. Me gusta mucho que también estás, que podemos dialogar hoy. Muchas gracias por las solicitaciones o por lo que es claro que el diálogo entre Heidegger y Sartre es muy más complejo. Yo quería analizar un pequeño momento de eso, pero estoy muy de acuerdo con lo que dijiste sobre el diálogo, el rapporto de Sartre y Heidegger a Hegel, ¿no? Porque yo creo que esa es la llave para mí, lo dije al principio, es la llave para comprender la verdadera diferencia entre los dos respecto a la política y la acción, ¿no? Es verdad que Heidegger es hegeliano y Sartre también es hegeliano, pero el problema es cuál Hegel, ¿no? Porque de hecho, al principio, yo lo vi también en muchos en trabajos que he hecho sobre Heidegger, del joven Heidegger que interpreta Hegel. La idea de Heidegger es siempre de relacionarse a Hegel, pero faltando la dialéctica, faltando siempre este momento de la síntesis entre dos momentos dialógicos. Eso lo vemos en Heidegger del principio, cuando también intenta desarrollar el método de la filosofía como fenomenología, se orienta a Hegel, pero nunca, siempre critica la dialéctica. Eso lo digo que muy simplemente, ¿no? Eso creo que es, como digo, el problema, ¿no? Porque Sartre toma de Hegel la negatividad, ¿no? Con eso la posibilidad de fundar la libertad como nientificazione, come yo no sé en español, pero como nientificazione, como posibilidad de ir
adelante. Yo lo digo muy simplemente porque no tengo las palabras justas, pero creo que se comprende lo que quiero decir. Y como Heidegger critica la dialéctica, falta esa posibilidad de crítica y de ir adelante. Eso es para mí la llave si nos referimos a la filosofía existencialista. De hecho, que después la guerra, Heidegger ha hecho esa, ¿cómo se dice? La quiere, esta vuelta, ¿cómo es la palabra? Pero de hecho... En castellano se dice habitualmente giro. Giro, ok, el giro de Buea. Ese giro, como casi no, ok, lo digo siempre simplemente, casi no tiene más interés al hombre en cuanto hombre, sino que al ser, ¿ya? Y de esta perspectiva interpreta todo, interpreta Sartre, interpreta Marx, interpreta Hegel, y también la posibilidad de una, ¿cómo se dice?, de superar la... yo digo, ok, la alienación, que también es el peligro de la técnica, de la tecnología, pero también la posibilidad del superamiento del peligro de la técnica y de la alienación es observado dal punto de vista si esto es posible del ser y no más del hombre. Pero como síntesis, yo creo que es verdad, para comprender el problema de la acción, en los dos central es el referimiento a Hegel, el problema es cuál Hegel. Esa es la llave. Muchas gracias ya por la pregunta. Gracias. Sin embargo, solo un toque, ¿no? En el concepto de experiencia en Hegel, él trabaja la dialéctica, pero en el sentido que le interesa, que es el sentido del lenguaje, de la dialógica a través del lenguaje. Y ahí sí enfoca la dialéctica, aunque desde luego no como método de confrontación, ¿no? Tana, queres intervir? Obrigada, Irene. Só para comentar um pouco mais, né, aquilo que a Ana Pia colocou, né, que aparece na crítica, na Carta sobre o Humanismo, como uma crítica do Heidegger ao Sartre, né, uma espécie de antropologização da fenomenologia que é feita ali, né, de o que interessa o ser, né, ao Heidegger. A fenomenologia francesa vai responder de forma positiva que o que interessa é o ser humano, né? Mas é verdade que no Serenado, Sartre faz ainda uma ontologia fenomenológica, né? Então, embora a historicidade esteja ali descrita, para outro esteja colocado, é verdade que isso vai aparecer com uma perspectiva bastante diferente depois na crítica da razão dialética. E eu não sei se eu chegaria a ponto de dizer que se trata de um exercício individual, justamente porque a gente encontra no capítulo sobre o outro, né, não trabalhado, não desenvolvido, mas a gente encontra a alienação ali como uma questão bastante forte. Esse, como o olhar do outro me objetiva, nunca me transforma totalmente em coisa, um ser humano alienado ainda continua um ser humano, mas já no Serenado são apontadas essas estruturas de uma natureza que o outro nos dá, a nossa revelia, e da qual nós não nos conseguimos livrar. Mas de fato não é algo que o Sartre trabalha, né? Ele fica focado apenas na descrição do para si. O para si é temporalidade, o para si é historicidade, o para si é para outro. Mas esse jogo mesmo, ele vai aparecer em cena só depois, né, na questão de método, na crítica dialética, estranhamente que é a literatura, e que a relação entre o leitor e o escritor
aparece pouco tempo depois do Serenata, de uma forma muito diferente de como ela aparece no Serenata. No Serenata é sempre por meio do conflito, e quando a gente lê o que é literatura, o que nós temos são subjetividades que reconhecem a liberdade do outro e contribuem para que o livro exista. Então, assim, muito pouco tempo depois do Serenata, né, ele já começa a apontar umas relações intersubjetivas que vão além daquilo que ele colocava no Serenata. Não sei. Obrigado, Tana. Isto para não nos embarcar no conceito do prático inerte, na crítica da razão dialética, evidentemente que pode fazer a articulação com o problema da praxis, evidentemente, ou seja, que mostra que Sartre não é a caricatura que muitas vezes faz dele, de um voluntarismo um pouco parvo. Não, há um pensamento da alienação e da inércia da praxis na própria matéria da ação, evidentemente. Não sei se temos ainda 5 minutos, eventualmente, para fazer uma pergunta às intervenientes da primeira sessão, por favor, antes de passar à segunda sessão. A ideia é fundamentalmente abrir o debate. Portanto, mesmo, por favor, os doutorandos não tenham medo. Estamos em petit comité, portanto, não é um tribunal de tese. A ideia aqui é fundamentalmente experimentar. E não é todos os dias que temos especialistas de vários horizontes, de várias especialidades literalmente disponíveis para falar connosco. Portanto, que também os doutorandos, qualquer que seja a língua, italiano, português do Brasil, alentejano, qualquer coisa, que a língua não seja um impedimento, por favor. Olivier, boa tarde. Sim? Me ouvem o Diogo falar? Me procuras, né? Bom, o Tiago, sim, por favor, viva. Okay. Bem-vindo. Viva. Olá a todos, aos conferencistas, aos professores presentes, aos colegas. Bom, para mim é sempre a questão do corpo em torno de todos esses autores. Né? Enfim, é evidente que Marx pensa o corpo muito o corpo-trabalho, o corpo que produz energia, né? E Sartre e Beauvoir constroem um corpo, né? Ao longo de uma vivência e, sobretudo, ao longo de uma experiência, né? Por isso, o existencialismo. Mas eu sempre tenho imensa dificuldade em entender esse corpo dentro de uma fenomenologia heideggeriana e como isso poderia ser pensado a partir do comparativo que se faz, ou vamos dizer assim, das influências de Heidegger em Sartre e mutuamente. Pronto, então, é só para abrir discussões, eu não sei se as colegas gostariam de comentar algo mais sobre o corpo. Eu fico por aqui para não extrapolar os 5 minutos, senão sou eu a dar respostas e não a fazer perguntas. Obrigado. Obrigado, Diogo. Ana Pia, Tana, sobre o corpo, el cuerpo, Ana Pia. Necesito traducción. Diogo ha preguntado sobre la problemática del cuerpo. Claro que el cuerpo como el vector sobre el trabajo inspirado de Marx, que claro, lo retoma de Hegel, pero ¿será que realmente esta temática puede ser encontrada, por ejemplo, en Heidegger, inclusivamente en su influencia supuesta en Sartre?
Diogo dice que tiene algún problema en encontrar un cuerpo en Heidegger. Ok, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que eso sí puede encontrarlo en Sartre, pero de facto todas en Ser e Tiempo, aunque haya, por ejemplo, investigaciones sobre la muerte, ¿no? Son cosas que aparentemente aparecen muy concretas, muy propias de la vida cotidiana. Hay muchas descripciones también de la vida cotidiana. De hecho, Heidegger, para mí, ¿no? Resta bastante, tiene como el sentido, la intención última de comprender a través letra, no, aquí el ser aquí o aquí ser, como decía Irene, el ser en general. Aunque toma muchos temas, por ejemplo, de la filosofía clásica de Aristóteles, también de la filosofía de la religión, como Agostino, como Lutero, y como Paolo. Su primer interés es él utiliza esta, ¿cómo se dice? Formal Anzeige, como indicazione formale, ¿no? Quiere casi eliminar todo lo óntico de sus descripciones. El problema es, ok, eso acaba a hacerlo o no acaba, no sé, pero de hecho su primer interés es llegar a comprender el ser, eso en general. No, así que aunque cuando habla de cosas concretas, como hago otra vez el ejemplo de la muerte, ¿no? Ese hablar de la muerte es funcional a comprender la estructura de la existencia, ¿no? Y a comprender a través de la comprensión de la estructura de la existencia el ser. Por eso yo creo falta todo, la comprensión que, como decía el colega, del cuerpo, de cosas, porque eso no es su interés primario, ¿no? No es el plano del plano óntico, el plano de la vida concreta, también el esserci, como el ser ahí, es algo a través del cual comprender el ser. No es un esserci físico con un cuerpo, no. Por eso estoy de acuerdo que eso falta. Yo creo no falta tanto en Sartre, ¿no? Con todas las... Es muy fundamental. Eso es también una llave para comprender la intersubjetividad concreta entre las existencias, que también falta en Heidegger, pero eso son algunas indicaciones. Muchas gracias. Tana? Obrigada também pela questão, né? Eu concordo com o que foi colocado, né? E é interessante que o Sartre passa, né, o serenado inteiro dialogando, assumindo e criticando, né, Russell, Hegel e Heidegger, mas no momento em que ele fala sobre o corpo, tem uma crítica muito específica ao Heidegger justamente por isso. Lá o Heidegger resolveria a questão dizendo que tanto homem quanto mulher é Dasein, o que importa é isso. E ele fala, não é diferente, não é indiferente que se seja mulher ou homem. Então essa concretude, essa corporeidade
é necessário também que seja discutido. Né? E a Simone de Beauvoir e o Sartre vão colocar o corpo como sendo, ao mesmo tempo, o lugar da alienação. Né? O corpo, Simone de Beauvoir vai dizer, o corpo é uma coisa. Né? Ele tem uma estrutura aqui, que é dada, que não é escolhida. O Sartre vai dizer que o corpo é conhecido pelo outro, né? O outro objetifica nosso corpo, mas ele também é um lugar da superação da alienação, porque ele não se reduz a isso. Ele é também ao modo como nós vivemos, como nós construímos, né? O Sartre vai dizer, nós existimos no nosso corpo. Não é que nós temos um corpo, mas nós existimos no nosso corpo. E também, né, nesse aspecto, vai ficar esse jogo, né, entre esses dois lados, da vivência e o lado daquilo que é dado, daquilo que não é escolhido. Muito bem, obrigado, Tana. Vamos. Eu queria só acrescentar, mas mesmo para apoiar o Diogo nessa observação, que todas essas reflexões existencialistas, ou seja, Marx acaba em 1844, ou seja, o único Marx que tomam em conta é o jovem Marx. Agora, o jovem Marx se situa, ou seja, o conceito, por exemplo, de força-trabalho que o Diogo estava a referir, ainda não existia, é do Marx posterior. E ainda não estamos ao nível das teses sobre Feuerbach. E o que significa que ainda não estamos nem até as teses sobre Feuerbach? Que aqui o conceito de atividade ainda é um conceito idealista, ou seja, o Marx Feuerbachiano, dizemos assim, o Marx que está a construir o seu pensamento, mas depois é a crítica a Feuerbach, como ensina o Baratamura, não é? Que escreveu um livro de 700 páginas sobre as teses sobre Feuerbach. O conceito de praxis marxiano é o conceito que se constrói através exatamente desta crítica feuerbachiana de Hegel, mas depois a crítica ao próprio materialismo feuerbachiano. E, portanto, é um processo que no jovem Marx ainda, na minha opinião, não está estruturado. O conceito, para não irmos ao Althusser, não é? Que divide o jovem Marx do Marx, dizemos assim, não é? Mas são conceitos, o conceito de alienação, o conceito de homem, que são conceitos de um jovem Marx que ainda está no seio de um jovem hegeliano, entre um jovem hegelianismo e um feuerbachismo, não sei como se diz, não é? Mas que depois as coisas vão mudando, não é? E o conceito de força-trabalho não está aqui, ou não está ainda, não? É do homem como energia criativa, é algo que não está aqui. Acabei. No, yo no sé si es una pregunta, pero de hecho estoy de acuerdo con Irene, porque yo creo sea Sartre, sea Heidegger, piensan al joven Marx en este tiempo, porque había la traducción de los manuscritos y la discusión, yo creo, después de la guerra, es concentrada muy sobre el joven Marx, su idea de praxis muy, ¿cómo se dice?, collegata con el problema del humanismo y también la alienación y così via. De un lado, Heidegger lo rifiuta porque quiere acabar con el sujeto. De otro lado, Sartre intenta pensar con Marx o a través de Marx, acentuando mucho el lado subjetivo de Marx, ¿no? Del joven Marx. Como dice, el capítulo siguiente, ¿no?, de la historia es que, de hecho, Sartre, yo lo decía, en el 1946 escribe también un ensayo que se llama Materialismo y Revolución, donde acentúa muchísimo ese aspecto subjetivo. O sea, el existencialismo, de hecho, es la forma mejor de revolución, pero la revolución es la revolución de un sujeto.
¿no? Eso creo que es muy, muy cerca, cerca de un Marx che no ha, no del capitale, no? Un Marx è incentrato sulla soggettività e non sulla struttura, sul movimento dialettico. Per fortuna, questo posso dire in italiano, per fortuna che Di Marco non l'ha sentito. No, yo no creo que hay nunca de sentir, ¿no? De hecho es la situación histórica, ¿no? De lo que pasa. Poi no tiene que ser de acuerdo, pero de hecho si los dos existencialistas son incentrados en este tiempo sulla subjetividad, sul joven Marx, ¿ya? Uno lo refuta, el otro lo intenta de pensarlo más, pero yo voy a raccontarlo. Muito obrigado a todos pelas vossas intervenções. Eu acho que vamos estar a ser apanhados pelo relógio, pelo cronómetro, pelo tempo voraz e, portanto, eu vou deixar a palavra a Irene Viparelli para animar a segunda sessão da tarde. Irene.